Muito bem, oriente-se hoje falando sobre relacionamento, educação das crianças, dificuldade nessa lida, as crises que daí surgem, mas a gente vai começar esse bloco ouvindo a voz do povo. Vamos lá, o povo fala. Vamos ao nosso BT. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que compreender as crianças, porque eles têm os mundos deles, né? Criança tá sempre brincando, né? Então você tem que dar a oportunidade dela se divertir, interagir com ela e vai embora. Só brincar com as crianças que dá pra levar tranquilo. Pode ver, a pequenininha fica aqui tranquilinha. Tem que prender, né? Porque criança presa vai dar trabalho, tem que deixar solto. Dentro de casa tá tranquilo. Tem que colocar limite. Acho que tem que ter muita segurança para passar isso para elas e colocar limite. A gente tem que ter uma boa relação entre a escola e os pais, né? Eu sempre acompanhei ele desde pequeno em casa. Dando atenção, acho que o maior ponto é dar um apoio pedagógico em casa também, poder ajudar nas tarefas, orientar em como fazer. Eu acho que essa é a melhor forma. E acompanhar sempre o que está acontecendo na escola. Que o papel dos pais, né, o papel da mãe e do pai, é de acompanhar o desenvolvimento da criança em todos os âmbitos da vida dessa criança, não só na escola. A escola é uma parte importantíssima da vida da criança e é muito importante que os pais apoiem, incentivem, acompanhem. Mas como eu falei, não só a escola, como todas as questões aí da vida das crianças devem ser acompanhadas pelos pais. Eu acho que é saúde mental, né? Que uma criança traz vitalidade, energia, apesar de muito cansaço também, né? É saúde mental, eu acho. Uma casa que não tem criança, você controla ela 100%, né? Você mantém ela limpa, você mantém ela em ordem. O adulto, ele tem mais horário para comer, para, né, ser... Uma casa que tem só adulto, ela é quase de revista. E a casa que tem criança, você não tem o controle. Apesar de você tentar todo o tempo, ensinar, brincou com um brinquedo, parou de brincar, arruma outro, você não tem o controle. A diferença é que mudou muito a minha vida, né? Ele, pra mim, é tudo, como eu disse pra você agora. E dá mais trabalho, cansativo, mas tudo compensa no final? Ah, com certeza. O cansaço, o sorriso deles paga tudo. Bom, o pessoal, esses dois aqui juntos, gente, fica só olhando e fazendo observações interessantes. Mas são observações que fazem a gente rir um pouquinho. Bom, eu vou voltar aqui nessa relação de maneira muito simples, pegando o que o povo fala, essa preocupação. É engraçado, né? A gente vai para o referencial. Tem que isso, tem que aquilo. A gente está preocupado com uma tarefa que a gente imagina, né? Parece que já tem alguns tópicos que a gente decorou. É o pesado, né? É pesado. É uma ideia de manual. Isso. Existe um princípio pronto, ordenado, e eu tenho que seguir essa linha aqui. Deixar bem claro para você que está em casa que nós não estamos indo contra o que você pensa, não estamos afrontando o que o povo diz. Pelo contrário, a gente está tentando fazer luz e fazer perceber que a gente coloca, às vezes, uma meta, um sonho, um manual, né? E a gente já imagina, tem que ser assim, 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 não é? Mas muitas vezes está distante daquilo que na prática até é possível, nem sempre, nem é possível. Uma coisa que o padre Marcos estava falando, essa questão do manual. E a gente se esquece, Lércio, que nós escrevemos junto com os nossos filhos a história da vida. Parou já era aí que eu ia. Então estamos conectados. Você viu que 3 homens aqui foi sucesso. Essa observação não é minha. Evandro, porque eu ia justamente perguntar, partindo de você, como a gente comentou com o padre no primeiro bloco, a pessoa continua sendo gente, pessoa. Ela não há como a gente lidar com ela
com mais pressa porque nós temos mais pressa hoje. É outro andamento a lida com a pessoa. Então, vamos lá. Pode parecer também utópico, pode parecer também o ideal, mas a gente quando chega em casa, a gente quando chega no ambiente da relação, a gente deveria ter... uma vez um médico falou para mim, olha, a gente tem que ter 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso. Ele fez uma meta assim, perfeita, mais ou menos isso. Eu fui para uma atividade profissional, agora aqui eu sou gente, eu voltei a ser gente. Exato. Aqui eu vou rir, aqui a gente vai sentar. Eu não posso continuar trabalhando, eu não posso continuar no ritmo do trânsito. Bastaria, a gente acertaria muito mais, já que você é psicólogo, podia ajudar a gente, se nós fôssemos gente em casa, com os nossos filhos, sentássemos, brincássemos, ríssemos e convivêssemos de uma maneira mais próxima, talvez, e menos manual. Isso. Se nós fôssemos mais humanos com nós mesmos, em primeiro lugar, e não nos cobrássemos essa questão da perfeição em todas as coisas, porque assim, lógico, no trabalho tem o manual, tem as suas regras, e a gente deve entender também que nós temos os nossos limites. E hoje o trabalho está muito, em indústrias, está muito exigente. É tudo para ontem. Você já percebeu que é tudo para ontem? E ninguém sabe nem por que é tudo para ontem. Mas todo mundo coloca no automático. Eu lembro, você começou o programa falando de uma coisa que afeta todo mundo, Lércio, que é essa pressa, essa coisa. Então, esse automático faz com que o peso do trabalho, né, aquela palavra que eu não pude dar, brigar, aquele nervoso que eu passei, muitas vezes eu desconto em casa, porque em casa eles parecem que têm a obrigação de aguentar, né? São pessoas que me amam e eu aproveito, isso é uma coisa inconsciente, ninguém faz isso por mau caratismo, né? É aquilo que você falou, se você gravar, às vezes, o relacionamento do pai com o filho, ele se envergonharia, né? Porque ele não tem consciência que está fazendo. Ele não tem consciência que está fazendo. Por que ele não tem consciência? Porque ele não olha primeiro para ele mesmo. Quando a gente fala de educação de filhos, a gente fala também de construção. Certas coisas na vida são como a mão. Eu aprendi uma vez isso, que diz assim, né? No relacionamento, primeiro vem o eu, se eu não existir, né? Depois vem o meu cônjuge, meu esposo, minha esposa. Depois vem os filhos. E aí vem qualquer outra coisa. Trabalho, enfim. O que é completamente, desculpe, contraditório ao que a gente aprende. Porque a gente está sempre focado na tarefa, no que tem que fazer, e nós não temos direito. Exato. E é o contrário, primeiro sou eu. Sou eu, né? E olha, eu me conectando com Deus, porque é de lá que vem a sabedoria. Eu. Depois o meu cônjuge. Por quê? Filho cresce, vai embora, faz faculdade, casa, e eu fico com quem? Com meu cônjuge, com minha esposa, com meu marido. Os filhos. Depois eu trabalho, qualquer outra atividade. É como a mão. Se eu inverto a ordem, a mão, ela fica toda... Ela não conseguiria ter a mesma habilidade. Ela não teria a mesma habilidade, eu não consigo escrever a história da minha vida junto. Assim, eu me relaciono com todos... Sendo individual, eu me relaciono com todos e continuo me relacionando com o doador da sabedoria, da vida e quem me deu a família, que é Deus, e comigo mesmo. Então, Lércio, quando nós falamos dessa questão de voltar para casa e deixar muito das coisas do trabalho realmente para fora, é assim, a gente tem que entender que nós, como humanos, às vezes não conseguimos, não. É muito bonito na teoria, né? Olha, a firma está fazendo corte, está mandando um monte de gente embora. Então, quer dizer, até a porta de casa eu estou hiper preocupado. Aí eu abro a porta e vira um parque de diversões. Não funciona assim. Mas a compreensão de que eu estou indo em direção a uma bênção, eu estou indo em direção ao meu lar, à minha família, eu vou ter a grande oportunidade. E aí cabem iniciativas também, não é, Evandro? Porque você pode, por exemplo, eu não vou me trancar em casa agora que eu estou bufando. Isso. Pegar a criança e ir para o parque, ou ir andar de bicicleta, né? Estou no horário de verão, vamos soltar pipa. Exato. Inventar uma atividade fora para eu também... Eu vou desopilar com a criança
a criança vai brincar e eu também vou. Ou então, é uma das coisas que, inclusive, eu faço. Eu não tenho filhos, nada, mas, enfim, eu faço isso. Por quê? Porque é bom que a gente chegue em casa bem. Então, às vezes, você está preocupado com alguma coisa, eu dou uma volta antes de chegar em casa. A gente vai desacelerando e se preparando. E isso é uma decisão que você toma, né? É uma decisão, nada mais do que isso. Como a decisão de buscar ser um bom pai, buscar ser um bom esposo, buscar ser um bom cidadão, também é uma decisão que nós fazemos de forma racional. Tem uma coisa que eu acho interessante citar. Eu costumo dizer que existem 3 grandes instâncias. O instinto, que está basicamente aqui nessa região do ser humano e que todo animal tem. Por quê? Fome, sede, o instinto sexual, está tudo aqui, todo ser humano tem. Depois está aqui o coração, que é a emoção, é um instinto superior. Acima do instinto e da emoção existe a razão, que é superior a todos os outros. Todos os 3 são importantíssimos, porém, nós devemos aprender a usar cada um no seu determinado momento e não deixar a instância menor afetar a maior. Ou seja, então a pessoa tem que ser 100% racional? Não, seria um desperdício. Né? Ela tem que ser muito sentimental? Não, ela tem que manter o equilíbrio, mas é aqui na razão, que inclusive, né, o padre me corrija se eu estiver errado, que nós falamos com Deus. Nós traduzimos, às vezes, os nossos sentimentos, os nossos instintos. Ele lê, né? Ele lê. É aqui. Quando o coração para, não significa que a pessoa morreu. É quando o cérebro vai embora. Né? O centro da vida, de fato, não está fora de nós, né, padre? O centro da vida está dentro aqui. de cada um de nós. Então, é muito coerente imaginar que primeiro sou eu. Eu estou no centro. Esse é o centro da minha vida. Então, o que está no centro não é o trabalho, não é a conta, é a vida. Sou eu. Não seria desajustado eu me colocar em primeiro lugar nas coisas, cultivar isso em vez de se deixar levar pelo automático. A realização do ser, primeiro, né? Quando eu descobri ser eu descobri o ser. Então eu me entendo como pessoa, eu me entendo como gente, eu me entender como algo que existe. E aí você percebe que você vai começar a romper tantas coisas, né? A depressão a gente rompe aí, as crises, as neuroses. Você começa a curtir, né, padre? Porque você passa a ver a tua existência. Uma pessoa que vai ser pai, se ele... Nossa, mas eu gostei disso. Eu gostei do passo dele aqui. Antes do ser pai, né? O eu que descubro um outro sentido. Percebe que isso aqui nós usamos sempre para dar a direção. Que o padre indicar para onde eu vou me levar agora, para onde eu vou me direcionar, é para onde eu aponto, né? Então, de repente, eu descobri isso com a igreja, em ser sacerdote, é a minha direção, né? Mas não posso nunca me desligar da divindade. Sim, mas eu me referi exatamente a isso. Né? Você tá ligado? Começa a ter alegria nessa dimensão de ser padre. Me realizo em tal aspecto meu, porque eu me descobri, me realizo nessa outra atividade que eu faço. Você começa, isso que eu quis dizer, curtir o que você faz. Exatamente. A sua atividade. E aí que eu quis exemplificar o pai. Quando você está se aproximando de se ordenar sacerdote, toda uma expectativa, todas as coisas que você já tem experimentado, tudo que já tem crescido dentro de você, quando você se aproxima de ser pai, tudo expectativas, descobertas, o que você está... Então, quando você entra nesse ambiente, ele tem que ser um ambiente meu, sim, de realização. O meu reitor, eu não esqueço nunca, o padre Júlio, quando na entrevista para entrar no seminário, ele disse uma coisa que eu entrei em crise logo no início. Porque ele falava assim, primeiro, para ser um bom pai, você tem que ter vocação para ser pai, para ter uma família. Eu falei, mas eu escolhi ser padre. E é aquela crise. E aí, com o tempo, você vai descobrindo que sim, eu preciso compreender que eu vou ter uma esposa de agora em diante, que é essa igreja. Ela é minha esposa, eu vou ter que ser fiel a ela. E fiel a essa igreja, nós teremos muitos filhos. E como eu vou tratar esses filhos? Com gritos, com espasmos, com descontroles,
ou eu vou agora... Com desdém? Desdém. Eu vou olhar para cada... Ou com essa acepção, né? Ricos, pobres, não, eu só sirvo esse é meu filho preferido, esse aqui me dá muito trabalho. Não, então assim, é um olhar congênito a tudo, né? Eu tenho que olhar agora para todos como um só. E aí tem hora que me vem aquela pergunta, mas mãe, trata filho com diferença? E eu acabo dizendo assim, trata, é claro. Mas na prática, o olhar não. O olhar tem que ser sempre o mesmo. Filhos. Na prática devia ser diferente. Deveria ser diferente. Deveria ser diferente. Eu que sou desleixado com um filho que é nerd, eu deveria dar o tratamento a ele apropriado de um nerd. E se o outro puxou a mim e é desleixado, com esse eu vou lidar com um desleixado. Na verdade, cada um deveria ter um tratamento é a único. a sabedoria de ser humano, né? Da gente reconhecer os nossos limites, né? Isso que o padre está falando, eu achei de muita sabedoria também, porque ele tem a família dele, né? Que ele, com Deus, a igreja e os filhos, inúmeros filhos. E há filhos complicados, há outros filhos mais ajustados, mas todos filhos, né, padre? Então é difícil. Há o filho que se mascara no meio de tudo isso, que é interessante isso. Aquele filho que nunca mostra verdadeiramente o que ele é. Mas o olhar do pai é interessante isso, né? Que o olhar do pai sabe, né? Sabe que alguma coisa não está certa ali. E aí o trabalho de tentar trazê-lo para perto, tentar essa aproximação. E eu penso isso no desafio de uma casa, né? Você saber que você, né, gerou ali aquele filho e agora você está percebendo que algo não está legal, algo não está condizente ali, mas ele não falou nada até agora. Mas eu estou percebendo. E eu preciso agora fazer aflorar tudo isso, né? Trazer ao mundo tudo isso. Por isso, uma das coisas que eu cito sempre na comunidade, que se perdeu. As famílias usavam esse objeto que está na sala de jantar para quê? A mesa para o centro das discussões. E é engraçado que não só as famílias, mas a filosofia se desenvolveu em torno das tabernas, das mesas, das, né, grutas, das praças, e sempre mesa está no centro de tudo isso. As religiões se desenvolveram em torno das mesas. Ou seja, é o grande lugar do encontro para a revelação verdadeira da divindade e do humano. Né? Agora a mesa é o quarto, como lá na cama? Cada um se individualizou. E tem um outro componente, Lércio, o sentimento de culpa. Então eu trabalho muito, não tenho tempo, dou tudo para o meu filho achando que é isso que ele precisa. O materialismo. O materialismo, né? Tá, isso aí está diretamente proporcional ao que a gente está dizendo. Porque quando ele se coloca como pai e fala, o pai, em vez de ter culpa, ele deveria ter realização em ser pai. Exato. Ele devia ter satisfação. Devia ser um espaço dele falar, nossa, ser engenheiro é difícil para mim, mas ser pai é prazeroso. Eu sou mais pai do que engenheiro. Eu sou mais pai do que psicólogo. Exatamente. Né? Eu deveria ter isso. Antes de ser psicólogo, eu sou pai. Antes de ser engenheiro, eu sou pai. Eu cheguei a esse ofício, né, por dom de Deus. E o outro é uma profissionalização. Exato. A gente perdeu um pouco o que vem antes. Essa ideia da mão é fantástica, porque a gente perdeu um pouco dessa referência, porque não pode ser um espaço de culpa. Porque aí gera o desdém, né? Sei que Deus põe muito isso, né? Desde o Antigo Testamento você encontra ali essa imagem de Deus irado, né? Esse lance, Deus irou-se, né, com a humanidade. Mas ao mesmo tempo que ele irou-se conosco, ele volta atrás, ele retroage naquilo. Então vou acabar com tudo, é dilúvio. Tá acabando, é água. Chegou lá no mar, olha, eu disse que ia salvar essa turma, mas não vou não. Fica dando voltinha aí, uma voltinha. Mas chegou uma hora, como pai, ele falou, não, tá bom, vai. Vamos dar terra para esse menino, põe lá, deixa num canto, dá uma direção. Esse olhar que talvez, né, na relação cotidiana, para alguns ainda falta, né? Essa coisa do não profissionalismo, a não obrigação. Olha, porque padre, eu criei, eu tenho que agir assim. É muito fácil a gente colocar os problemas na escola, no filho que é temperamental. Esse filho me dá muito trabalho. Esse menino, não sei a quem eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Não sei mais o que eu faço. É muito fácil isso. Mas quem começou essa história fui eu. Sim, exato.
né? Exatamente. Até aonde foi que eu me perdi nessa relação? Porque quem se perdeu fui eu. Ele estava aprendendo a se relacionar. E eu ensinei boa parte do que ele está fazendo agora, né? Mesmo sendo um ato que eu não gosto. Exatamente. Sabe que eu ouvi essa referência em uma senhora, numa dessas emissoras que nós temos aí de noticiário constante da violência, do crime, e a mãe entregou o filho ao sistema prisional. E ela foi levar. Chegou na porta, o repórter perguntava para ela, mas a senhora como mãe, o que a senhora pensa fazendo isso? Eu errei demais, meu filho. Eu passei a mão na cabeça desse menino por muitas vezes. Eu não observei na hora que eu tinha que observar. Eu falhei. E ele cometeu esses atos e ele precisa ser punido por ele. Para que eu me refaça. É interessante. É o filho andando no deserto lá, ó, perdendo tempo. Exato. Você vai ficar aí circulando até você assimilar o que precisa assimilar. Aí depois a gente abre a porta e fala, pode entrar. Ou então o mesmo Deus que deu o dilúvio disse assim, olha, eu também criei uma arca para quem quiser entrar. E ninguém quis, né? Foi só a família de Noé. Né? Exatamente. Então, quer dizer, durante 120 Porque o cara, anos... ele era louco, né? Ele era louco, nunca tinha ouvido. Bom, vocês concordam comigo que esse programa, às vezes, falta uns quitutes aqui pra gente ir. Exato. E não parar, vai. Mas é sempre delicioso, né? Que delícia. Pois é, esse é o Oriente, estamos falando sobre a realização humana que traz, na verdade, tarefas, que eu nem vou chamar de tarefas, vocação. Nós não somos inúteis, nós temos aonde aplicar os dons que nos foram concedidos. Um deles é a maternidade, a paternidade, é viver o amor. Que maravilha! Isso não é peso, isso não é tarefa, isso não é obrigação, isso não é um trabalho, isso é realização. Sou eu colocando em prática aquilo que eu sou. Coisa linda esse Deus. Há um intervalo, voltamos já já.